Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História Podcast. Eu sou o professor Elias Filho e no episódio de hoje vamos conversar sobre o Estado absolutista. Nesse nosso bate-papo vamos falar sobre o surgimento do absolutismo e as suas principais características, como a centralização monárquica, por exemplo. Vamos conhecer os principais teóricos que fundamentavam esse novo modelo de governo, pautado no poder absoluto dos monarcas e, claro, vamos relembrar o sistema econômico que vigorava no absolutismo. Estamos falando do mercantilismo. Vamos conhecer as suas principais características e de que forma esse sistema acabou nos alcançando aqui na América, do outro lado do Oceano Atlântico. Então já prepara teu caderno, pega tua pipoca, porque em 15 segundos a gente começa. Aguenta aí. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. O Estado absolutista. No episódio que falamos sobre o feudalismo, você percebeu como a vida na Idade Média era centrada ali no feudo. Tudo acontecia naquele ambiente. Só que chegou um momento em que uma série de transformações sociais, política, transformações econômicas passaram a ocorrer na Europa Ocidental. A burguesia, lembra daqueles comerciantes que viviam nos burgos? Então essa classe ela ficou muito rica e precisava se reformular, promover algumas mudanças para desenvolver ainda mais o comércio. O que estava acontecendo era o seguinte: imagine que com o desenvolvimento das trocas comerciais era necessário transportar mercadorias de uma cidade para outra. E esse transporte fazia com que os transportadores, os comerciantes, tivessem que passar por vários feudos. Como esses feudos estavam dentro da propriedade de um senhor feudal, eles eram obrigados a pagar taxas de acordo com as leis daquele feudo. Então é a partir daí que a burguesia vai começar a apoiar uma centralização de poder nas mãos de um monarca, para que a moeda fosse unificada, para que as taxas, os impostos, as leis fossem estabelecidas de forma que facilitasse as trocas comerciais. Alguns nobres também apoiaram os monarcas. Muitos deles eram aristocratas que se enfraqueceram com a fuga dos seus servos, que migraram para as cidades ou até por terem perdido muito com as cruzadas. Então era uma boa aposta se aliar a esse novo poder que estava surgindo. Esse processo de centralização do poder real ele foi longo, mas também teve muita resistência, principalmente da Igreja Católica e de boa parte dos senhores feudais. Mesmo assim, os reis conseguiram se impor, impuseram a sua autoridade sobre os habitantes de um território e consolidaram o que ficou conhecido como os estados modernos. Nós vamos analisar como funcionou essa centralização do poder monárquico. A centralização monárquica. Bom, a partir do século XII, várias regiões da Europa já tinham iniciado o processo de formação dos estados modernos. Percebo que ainda estamos dentro da Idade Média, estamos em transição para a Idade Moderna. Essa mudança, ela estava relacionada a um conjunto de transformações sociais, econômicas, transformações culturais que vinham ocorrendo naquele período, como, por exemplo, a intensificação do comércio, o crescimento das cidades. Nós tínhamos ainda o questionamento do poder da Igreja Católica. Vocês vão lembrar que na Idade Média era a grande formadora de opinião, Então nós tínhamos ainda a difusão das ideias humanistas e também o fortalecimento da autoridade, do poder do rei. Então a partir do século XV
XV, os monarcas vão criar mecanismos para consolidar o seu poder e vão ter a possibilidade de exercer esse poder sobre vastas regiões. Além de todas essas transformações, de todas essas mudanças que vinham ocorrendo e que foram contribuindo para o surgimento dos estados modernos, nós ainda podemos lembrar das crises econômicas, né? A baixa produção de alimentos, a fome, as guerras que atingiram algumas regiões da Europa. Então esses eventos eles eram levantados como problemas que poderiam ser resolvidos com a dita centralização monárquica. Essa seria uma forma de assegurar a estabilidade. Os monarcas realizaram então os desejos que tanto queriam os burgueses, né? Então criaram leis, taxas, impostos, estabeleceram uma moeda única que servia em todo o território nacional, dispôs de gente para fiscalizar as estradas, criaram postos burocráticos com funcionários que tinham como função fazer valer as ordens e as decisões do soberano em todo o reino. O comércio, a educação, a justiça passaram a ser de responsabilidade do Estado monárquico. Foi criado também um exército profissional, ou seja, estava ali à disposição do reino a todo momento e recebia para isso. Era uma nova profissão. O absolutismo. A centralização do poder vai atingir o seu ponto máximo nos séculos XVI e XVII, com o absolutismo. O regime absolutista, o Estado absolutista, vai se caracterizar pela grande concentração de poder político nas mãos dos reis, numa época em que o comércio se expandia e a burguesia passou a acumular muita riqueza. Então, muitos dos antigos direitos feudais que favoreciam aqueles senhores locais, donos de grandes propriedades, foram perdendo a validade. A eclosão da reforma protestante também vai contribuir muito para o fortalecimento do poder dos reis. A divisão do cristianismo vai acabar enfraquecendo o poder do Papa. Então, nos países católicos, a igreja foi colocada sob a autoridade dos reis. Alguns teóricos desse período defenderam a centralização política do Estado absolutista como uma forma de constituir uma sociedade forte e poderosa. Na Europa, o poder absoluto dos reis contrariava uma longa tradição de poderes locais, que eram exercidos pelos senhores feudais em cada feudo. Vocês lembram disso quando falamos sobre o feudalismo em episódios anteriores. Então, para vencer a resistência da nobreza e da burguesia, que naquela época eram grupos sociais bem fortes, era preciso legitimar o poder desses reis e justificá-lo pela razão e também pela fé. Essa tarefa vai ficar a cargo de intelectuais importantes daquele período, como Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que defendia a ideia de que a natureza humana era desde sempre má e egoísta. A sua principal obra, chamada Leviatã, nela ele afirma que só um Estado forte poderia ser capaz de limitar a liberdade individual e assim impedir a guerra de todos contra todos. Em um resumo rápido aqui, o indivíduo ele deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciar à sua própria liberdade para que a sua vida fosse protegida, uma espécie de troca. Então Hobbes defendia o poder absoluto do Estado, mas não necessariamente do rei. Para ele, a autoridade ela deveria e poderia ser representada por um monarca ou por uma assembleia, desde que o poder fosse exercido sem contestação por parte dos súditos, né? Uma outra ideia de argumentação, outra ideia de legitimação do poder. Nós temos Jacques Bossuet, que era bispo e teólogo, era um francês. Ele foi um dos principais intelectuais da corte de Luís XIV, o maior absolutista dos reis da França. No seu livro Política Tirada da Sagrada Escritura, ele desenvolve a doutrina do direito divino dos reis. Segundo essa doutrina, o poder do soberano expressava a vontade de Deus. Então,
essa vontade deveria ser incontestável e ilimitada. Portanto, qualquer rebelião contra o rei seria considerada uma rebelião contra Deus e, por isso, seria criminosa. Então é possível perceber a diferença no pensamento de Hobbes e Bossuet. Apesar dos dois defenderem o absolutismo, nós temos fé e razão sendo exploradas. Hobbes defendia o absolutismo com base na razão, o argumento de que era necessário garantir a segurança dos indivíduos. Então os indivíduos há uma espécie de troca entre o indivíduo e o Estado. Eu ofereço a minha liberdade e o Estado me protege. Por outro lado, nós temos Bossuet, que fundamentava a sua defesa do absolutismo no direito divino dos reis, ou seja, na religião. O rei, o monarca, era o indicado por Deus e todas as suas vontades estaria partindo da própria vontade do divino. O mercantilismo. Bom, sempre que vemos imagens e pinturas das cortes europeias, as roupas, as joias, a ostentação ela sempre está presente em cada detalhe dessas obras. Mas para manter esses privilégios, essa pompa, assim como sustentar os funcionários que cuidavam da administração do reino, equipar as tropas que protegiam o território, tinha um custo muito alto. E a solução encontrada por muitas monarquias para enriquecer o reino foi adotar um conjunto de práticas que recebeu o nome de mercantilismo. Nós vamos conhecer algumas delas. Como primeira característica do mercantilismo, nós podemos citar o metalismo. A riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais preciosos que ele possuía. Então, por essa razão, muitos governos evitavam a saída de ouro e prata dos cofres do Estado. E é também o que vai motivar essas grandes nações a se aventurarem pelos mares em busca de novas terras para poder conquistar e extrair metais preciosos. Nós temos ainda como uma segunda característica a balança comercial favorável. Os governos, eles criavam medidas protecionistas para encarecer os produtos importados e reduzir a sua entrada no reino, valorizando o comércio interno. Dessa forma, você podia diminuir as importações e aumentar as exportações. A balança comercial ficaria sempre positiva. Uma terceira característica, nós temos ainda o estímulo às manufaturas locais, que conversa aí com a segunda característica, que é a balança comercial favorável. Então, os governos estimulavam a produção de bens manufaturados como tecidos, ferramentas, e esses produtos abasteciam o mercado interno, geravam impostos e podiam ser exportados, rendendo mais moeda para a coroa. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. Nós temos ainda a acumulação de riquezas como uma característica do mercantilismo. As práticas mercantilistas foram utilizadas pelos reinos europeus para acumular riquezas. Um traço comum a todos os reinos foi a interferência do Estado na economia por meio de incentivos, tributação, impostos, taxas e o controle monopolista do comércio. Sempre que a gente falar em monopólio, na época mercantilista, estamos falando da exploração exclusiva, sem concorrência. Esse controle ficava por conta do Estado. Entre os séculos XV e XVIII, a aliança entre os estados monárquicos e a burguesia europeia impulsionou o desenvolvimento das marinhas mercantes e das grandes viagens marítimas. Vários
governos europeus passaram a organizar expedições para poder explorar os mares e conquistar as colônias na África, na Ásia e na América. A busca era por riquezas, produtos de alto valor, metais preciosos e especiarias. Quando a gente fala em especiarias, estamos falando daqueles temperos que os europeus traziam do Oriente, né? Açúcar, cravo, canela, gengibre, pimenta e sempre comercializados com um valor muito alto. Então a acumulação de capitais foi garantida por meio de saques nas regiões conquistadas que permitiram a transferência de imensos tesouros para a Europa. A pirataria também teve um papel muito importante nesse processo. Quando falamos em acumulação de capital, em economia, pessoal, capital é qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção e na aquisição de outros bens ou serviços, como, por exemplo, recursos monetários, fábricas, equipamentos, tá bom? Então as conquistas territoriais e a ampliação das relações comerciais numa escala mundial permitiram a concentração de riquezas, a concentração de capital pelos europeus. A produção colonial de mercadorias muito cobiçadas e de alto valor na Europa, como o açúcar, o cacau, o algodão, o ouro, né, a prata, tudo isso foi possível com a utilização do trabalho compulsório de indígenas e africanos. Trabalho compulsório, você sabe, é aquele trabalho forçado, aquele trabalho que é imposto a uma pessoa. Durante a colonização na América, pelos europeus, houve formas de trabalho forçado. A encomenda, a mita, todos esses foram sistemas de exploração do trabalho indígena comuns na América Espanhola. Já o escravismo, ele esteve presente em toda a América colonial. Bom, além disso, as monarquias europeias intensificaram a produção de manufaturas, que também passaram a ser vendidas em suas colônias, e isso aumentava os seus lucros. Dessa forma, gente, algumas monarquias foram se transformando em grandes potências econômicas mundiais. Diferentes estratégias. No processo de acumulação de capital, acumulação de riquezas, os países europeus seguiram caminhos diferentes, tiveram diferentes estratégias. Portugal e Espanha deram maior ênfase ao metalismo. No século XVI, a Espanha extraiu uma grande quantidade de ouro e prata das suas colônias na América, enquanto Portugal encontrou minas de ouro no Brasil, no final do século XVII. A Holanda, por sua vez, investiu na integração do comércio externo e nos empréstimos financeiros ao setor manufatureiro, por exemplo, para a produção do açúcar. Já a França, em busca de uma balança comercial favorável, estabeleceu incentivos às exportações, restringiu as importações e estimulou ainda mais a produção de manufaturas de luxo. A Inglaterra, além de garantir uma balança comercial favorável e a produção interna de suas manufaturas, também promoveu os cercamentos das terras, e isso induziu a migração em massa, de trabalhadores que saíam do campo para trabalhar nas indústrias que estavam surgindo nas cidades. Esses trabalhadores passaram a realizar atividades manufatureiras e logo após nas fábricas como operários. Então, a Inglaterra combinou diferentes métodos de acumulação de riqueza, de acumulação de capital e superou os demais países europeus, preparando o caminho de transição do mercantilismo para o capitalismo industrial no século XVIII. Tema que vamos tratar quando conversarmos sobre a Revolução Industrial em alguns episódios para frente. Então é isso, pessoal. Nesse episódio, conhecemos as principais características do absolutismo, os pensadores que deram sustentação teórica para o sistema e relembramos o mercantilismo, sistema econômico que vigorou nos estados absolutistas. Espero que você tenha gostado e se gostou, compartilha aí com a tua turma, envie o link para o teu professor ou professora e se puder, contribua com a nossa campanha no apoia-se/.história, para que a gente possa continuar produzindo, alimentando as nossas redes com mais informações
e conhecimento gratuito para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.